Neste vídeo vamos falar sobre renda fixa. Essa semana que passou, vieram algumas pessoas falar comigo pelo Instagram com dúvidas sobre investimento em renda fixa, se ainda vale a pena ou não investir na renda fixa, e algumas pessoas que estão iniciando com dúvidas de como começar. Mas nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas, fica comigo até o final que você vai ver como é simples. Eu sou o Alisson Vu e vamos pro vídeo. O que é renda fixa e como que funciona? E para você que já investe, será que ainda vale investir em renda fixa? Essa semana que passou, a nossa taxa Selic caiu para 2%. A taxa Selic é a taxa básica de juros aqui da nossa economia e ela acaba de cair para 2% ao ano. E para a gente continuar, deixa um like para a gente alcançar mais pessoas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e liga o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Para você que está iniciando, eu tenho uma recomendação já de cara para você já tirar suas dúvidas. Eu ainda não invisto, vou começar a investir agora. Por onde eu começo? Comece pelo feijão com arroz, pelo básico, pela renda fixa. A renda fixa é uma maneira de você investir seu dinheiro de uma maneira mais fácil e também de maior segurança. Por quê? A renda fixa, como o próprio nome diz, ela é fixa. Então, o que acontece? No início, antes de você colocar o seu dinheiro, você já sabe o quanto vai render. E é isso que traz a segurança, porque você já sabe o quanto que vai render até o final do prazo, se tiver prazo. E na renda fixa, para quem está iniciando, é mais fácil de você colocar o seu dinheiro lá e você, com o tempo, aprendendo o que acontece, você vai ver seu dinheiro aumentando de pouquinho em pouquinho, mas você vai aprender para você depois, lá na frente, começar a procurar novos investimentos de maiores riscos, mas você já vai ter uma experiência no mercado. É bastante importante você usar essa renda fixa para você se familiarizar com esse mercado financeiro, para depois sim você estar começando a investir em outros lugares. Outra coisa muito legal para você que não tem ainda sua reserva de emergência, ou até tem, mas tem algum outro lugar que não é tão interessante, na renda fixa é bastante interessante você montar a sua reserva de emergência. Por exemplo, como eu faço, no Tesouro Selic, que é uma forma de investimento em renda fixa, baseado na taxa Selic, e ele é um investimento que eu posso tirar a qualquer momento, ele não tem carência. Uma pergunta que me fizeram, uma pessoa que estava querendo iniciar, e perguntou: eu tenho que investir todos os meses um valor X? Não é obrigatório, mas o que acontece? Você pode comprar no mínimo uma fração do Tesouro Direto, por exemplo, que seria 0,01, hoje está variando na média de uns R$100, que é o mínimo que você pode investir. Ou depois temos os CDBs também, que vai ter alguns têm valores mínimos, outros têm os valores um pouco mais altos que você tem que colocar, mas isso tudo está na corretora, tudo escrito, tudo bem certinho, não tem dúvidas. Eu entendo que para quem está começando, às vezes é muito confuso, é muita sigla, é muita coisa que ainda não é normal para você, você não está familiarizado. Mas para eu resumir de uma maneira bem simples para você entender o que é renda fixa, todo mundo normalmente é acostumado a ir até o banco, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado e depois ir pagando com juros. Você investir na renda fixa é meio que ao contrário. É você que empresta um dinheiro para alguma instituição financeira e depois ela que te devolve com juros. Olha que interessante. Então, você também tem esse caminho inverso que você pode fazer, e tem muita gente que não sabe disso, às vezes deixa o dinheiro parado em poupança ou fica guardando dinheiro dentro de casa e está aí deixando de ter uma rentabilidade. Eu vou estar explicando para você algumas formas que você pode usar para investir em renda fixa. Primeiro, você precisaria ter uma conta numa corretora, que é bastante interessante. Dentro da corretora vão ter produtos melhor do que a poupança. A poupança é uma forma de investir em renda fixa também, se você não sabe. Dentro da corretora você vai ter, por exemplo, Tesouro Direto, que é você emprestar o dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. CDB, que é emprestar o dinheiro para o banco, depois ele te devolve com juros. Temos as debêntures, que você empresta dinheiro para empresas mesmo, e elas vão usar esse seu dinheiro e depois elas vão te devolver com juros. Alguns investimentos têm prazo para acabar, você tem que deixar o seu dinheiro parado por um tempo para ele poder render. Tem alguns outros que não têm carência. Tem alguns investimentos em renda fixa que eles vão estar atrelados ao CDI. Às vezes você entra na corretora e vai estar assim, esse CDB aqui vai render 110% do CDI. Nossa, mas como assim 110%? Tem que tomar um certo cuidado. O CDI, ele é conforme a
taxa Selic. Ele é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. O CDB, ele é um crédito de depósito interbancários. Então é uma forma dos bancos emprestar dinheiro um para um outro e tem uma taxa que um cobra do outro quando acaba emprestando. E quando o seu investimento vale, por exemplo, 100% do CDI, significa que vai render 100% do que vale o CDI na data que você está investindo. Mas ele sempre fica um pouquinho abaixo da taxa Selic. Se a Selic está 2% ao ano, ela vai ficar um pouquinho abaixo. Uma outra coisa para te deixar tranquilo, se você ainda não investe, existe uma coisa que se chama FGC, é um Fundo Garantidor de Crédito. Todo mundo que investe em algum CDB, por exemplo, ou investe em algum tesouro direto, tem esse fundo garantidor. Ele te garante até 250 mil reais. Vamos supor que você investiu em um banco, esse banco quebrou, até 250 mil reais, esse fundo garantidor vai te devolver. Mas assim, pessoal, até hoje nunca vi isso acontecer, nunca vi ninguém precisar desse fundo garantidor. Outra coisa importante para você que está investindo em renda fixa, é bom saber, é que existe também um imposto de renda sobre o lucro que você tiver. Vamos supor que você investiu R$1.000, teve um retorno lá de R$100. Quando você foi tirar, tinha 1.100 para tirar. Vai ter um imposto sobre os R$100 que você ganhou. Esse imposto ele varia de 15% a 22,5%. Vou deixar uma tabela aqui embaixo de cada período vai ter uma quantidade de imposto que vai ser tirado direto na fonte. O que é direto na fonte? Quando você for pedir para tirar esse dinheiro, lá mesmo ele já vai ficar o seu imposto, você não vai precisar fazer nada, não vai precisar fazer cálculo nenhum. A própria corretora já vai tirar esse imposto e você vai receber só o líquido que realmente é seu. E agora, respondendo a segunda pergunta, que seria: ainda vale investir em renda fixa, sendo que a taxa Selic está em 2%, a gente está numa baixa histórica, nunca tivemos uma taxa Selic tão baixa aqui no Brasil, e a nossa bolsa de valores está lá em cima, está num topo histórico. Só que tem um problema muito grande aí que eu quero que você, que talvez já investe, ou você que vai começar a investir, já aprenda desde o início, é o seguinte: investimento é para o longo prazo. Então, não fiquem trocando de lugar o seu dinheiro todo momento. Colocou o dinheiro lá, deixa o dinheiro parado. Porque, imagine assim, quanto mais a gente fica girando patrimônio, fica girando dinheiro, menos sobra. Quando a gente fica correndo atrás de notícia, fica vendo jornal, fica vendo o que o pessoal tá falando na internet, a gente vai começar a ficar trocando de lugar o nosso dinheiro. Porque cada dia que você olha, o lugar tal é melhor para colocar o dinheiro, a empresa tal tá melhor, e aí você começa a trocar o seu dinheiro de lugar e você fica pagando taxa de corretagem, você fica perde todo o tempo que você deixou o dinheiro parado, que o juros compostos estava começando a trabalhar, você vai perder essa vantagem do juros composto. Então o que eu recomendo para você que está pensando em tirar o seu dinheiro da renda fixa para colocar na variável porque a bolsa está lá em cima? Não faça isso. Crie uma estratégia, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a estratégia, e segue essa estratégia na risca, porque você não vai se perder nos seus investimentos. Agora, quando você começar a seguir o mercado, você vai estar seguindo a manada. E aí vai chegar uma hora que a bolsa de valores, por exemplo, vai despencar, e aí você não vai saber o que vai fazer, vai ficar seguindo dica de cara que está na internet querendo vender algum curso para você, vai mandar você vender, vai mandar você colocar não sei aonde. Muito cuidado. A recomendação que eu dou é: monta uma estratégia sua e faça o que faz sentido para você. A renda fixa vale a pena? Vale sim. Eu tenho renda fixa na minha carteira, vou continuar tendo porque ela me traz uma certa estabilidade e segurança, que é bastante importante em momentos de bastante variação no mercado, como foi nessa pandemia. Mas cuidado com esse negócio de agora não é mais a hora de renda fixa, agora é a hora de renda variável. Porque quando essas notícias começam a sair, pode ter certeza que já foi tarde. E uma outra dica que eu dou para você que está começando ou para você que investe só em renda fixa: procure sim começar a estudar sobre renda variável. É bastante importante que você também tenha outras formas de investir para você poder colocar o seu dinheiro em lugares diferentes. Esses dias teve um amigo meu que veio falar comigo e ele queria fazer um investimento e eu acabei mostrando para ele qual era a rentabilidade que estava tendo. Ele falou assim: cara, achei muito pouco, mas é assim mesmo, é normal. Não adianta você achar que vai entrar pro mercado financeiro e em 1, 2 meses, 1 ano você vai ficar rico. Não é assim que funciona, senão todo mundo seria rico. Mas o que eu quero te trazer com essas informações?
mais vale você ter o seu dinheiro investido em algum lugar, por exemplo, como Tesouro Direto, do que você pegar o seu dinheiro e acabar gastando todo ele durante o mês, ou deixando, por exemplo, parado em casa, porque a inflação vai acabar com o valor do seu dinheiro. Então, por mais que é pouco, mas é melhor do que nada ou até negativo, diminuindo. Então a gente tem que começar a ter essa percepção, essa mentalidade de investimento para o longo prazo, que aí sim vai fazer diferença. Então, para resumir e finalizar esse vídeo, para você que está iniciando, não tenha medo, inicie pela renda fixa, estude, é tranquilo, é uma forma de investimento mais fácil que tem. E para você que já investe e estava na dúvida, será que vale a pena investir em renda fixa ou não? Olhe para a sua estratégia. Se você não montou uma estratégia ainda, te recomendo que você monte o quanto antes uma estratégia, uma forma de investir. E sim, vale a pena, porque no longo prazo, que é a forma que a gente investe, para o longo prazo, ele vai fazer uma grande diferença. Por mais que a rentabilidade não seja grande, mas vai te trazer uma certa segurança. Em momentos de bastante movimentação no mercado, você vai ver como isso vai também te trazer uma tranquilidade financeira. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para a gente alcançar mais pessoas. Faça perguntas aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida, ou vai lá no meu Instagram, que é esse aqui que vai ficar aqui embaixo. Pode falar comigo diretamente ali. E para fechar, vamos desfrutar no melhor dessa terra. Valeu?